Olá, colegas oficiais de justiça, demais servidores administrativos que porventura estejam inscritos no curso, né? A gente vai dar início aqui a esse módulo assíncrono, né? Pensando no melhor aproveitamento do curso, né? Pensando na comodidade do colega, em poder assistir esse primeiro momento dentro da sua comodidade e como um momento também preparatório da nossa ida na comarca. Provavelmente daqui a uma semana a gente vai ter o nosso encontro presencial, onde a gente vai ter um momento mais interativo, né? E pode fazer retomada de algum tópico específico, tá? Desse momento aqui assíncrono. Meu nome é Márcio Maciel, eu sou oficial de justiça há 18 anos do Tribunal de Justiça do Maranhão, colega de vocês. Acredito que vocês já tenham tido contato aí com nossos colegas Adoniran, Charles, né, a nossa colega Jaciara, também nesse momento assíncrono, e provavelmente daqui a poucos dias, né, a gente vai estar aí presencialmente. Então, fiquei responsável em tratar sobre dois temas, tá? Que são extremamente importantes para os oficiais de justiça. São demandas possessórias, os conflitos coletivos possessórios e prisão civil. Sem mais delongas, colegas, vamos começar aqui com essa temática demandas possessórias, tá? A gente sabe que esses conflitos, tá? Geralmente eles exigem uma atuação mais diligente do oficial de justiça, envolve ali toda uma estrutura estatal bem maior, né? Uma atuação entre órgãos, né? Geralmente a gente vai precisar, né, da polícia militar. Então tem toda uma logística que a gente precisa compreender para que a gente consiga cumprir com pleno êxito, tá? Os mandados que envolvam aí os conflitos possessórios. Olá, colegas, tudo bem? Colegas oficiais de justiça. Vamos retomar aqui agora com a temática execução de alimentos. No execução de alimentos, tá? A gente vai tratar aqui especificamente da prisão civil, tá? Mas a gente vai tentar traçar um panorama aqui de que forma os alimentos, né? O dever de prestar alimentos pode ser implementado. São duas as possibilidades, tá? A primeira possibilidade é pela expropriação, né? Pelo rito lá da penhora, tá? Que segue lá o artigo 528, 831 lá do CPC. E a outra possibilidade é pelo rito da prisão, tá? O rito da expropriação são aqueles alimentos para além dos três últimos, tá? Aqueles alimentos pretéritos, alimentos mais antigos. Esses alimentos eles são executados, tá? Pelo rito da expropriação, pelo rito da penhora. Porém, mesmo os alimentos mais recentes, os três últimos, né, que antecedem o ajuizamento da ação, a parte ali, tá, titular do direito de alimentos, pode renunciar ao rito da prisão e optar ali pela expropriação. Por quê? Às vezes ela tem conhecimento, tá, que a parte, né, tem recurso suficiente ali para fazer o pagamento e ela prefere ali fazer a execução pelo rito da expropriação, tá? E aí como é que funciona, tá? Se for um cumprimento de sentença, tá? Em regra ele é intimado para que no prazo de 15 dias pagar, tá? Sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, tá? E não cumprido, né? Não adimplida a obrigação nesse intervalo, o juiz expede ali o mandado de penhora. Lá na frente eu vou ressaltar para vocês, tá? E quando a gente identificar, quando, seja pelo rito da prisão, ou seja pelo rito da expropriação, e o devedor de alimentos, tá, tem vínculo formal de emprego, seja um vínculo seletista, ou seja um vínculo estatutário efetivo, tá, ou exerça algum cargo em comissão, é importante que a gente alerte o juiz. Tá? Por quê? Porque a forma mais adequada, mais eficiente de se cobrar alimentos é o desconto em folha. Tá? É mais seguro para quem precisa de alimentos. Tá? E a prisão civil? A prisão civil, ela se refere ali, né, a pessoa pode se utilizar do rito da prisão, as três parcelas, né, que antecedem o ajuizamento da ação. Né? Todavia, é importante a gente destacar aqui que existe uma súmula, né, do STJ que diz, né, a súmula 309, que diz que, na verdade, não são as três últimas anteriores ao ajuizamento,
São as 3 últimas anteriores à citação, tá? Mas aí já é tese para a defesa, né? Tese para o advogado, defensoria pública, tá? Mas é importante a gente conhecer que em algum momento, às vezes, não que a gente vai aconselhar, mas às vezes no momento de desespero da parte que a gente vai dar cumprimento ali, a parte querendo resolver o problema, né? A gente possa ali, de repente, dar uma orientação ou encaminhá-lo ali para o escritório escola, né? A gente sabe hoje que muitas comarcas ali já têm faculdade de direito, sobretudo as maiores, né? Geralmente as faculdades têm os escritórios escolas, mesmo onde não tem a defensoria ali estruturada, né? Eles podem prestar assistência. E onde tiver a defensoria, lógico, encaminhar para a defensoria pública. Então, no caso do rito da prisão, tá? O executado ele é intimado ali para pagar no prazo de 3 dias ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Tá? E nesse caso, se ele permanecer inerte, tá? O juiz vai decretar a sua prisão. E aí vem algumas minúcias, né? Alguns detalhes, né? Algumas dúvidas que nos rondam quando do cumprimento ali do mandado de prisão. Tá? A primeira delas é se o mandado de prisão civil já por si só autoriza o arrombamento. É importante destacar que existem aí 2 posicionamentos. O primeiro posicionamento é uma interpretação mais garantista, tá? Que faz a interpretação literal ali do artigo 5º da Constituição, inciso 11, né? Que precisa de uma ordem expressa de arrombamento. Tá? O mandado de prisão civil precisa contemplar a ordem expressa ali de arrombamento. Tá? E o detalhe, esse arrombamento tem que ser dirigido ali para o endereço certo. Tá? Não pode ser arrombar qualquer imóvel, qualquer residência, né? Tem que já vir ali informando qual o endereço, qual o local que pode ser ali, né, arrombado ali pela ordem judicial, né, feita a entrada forçada. E uma segunda corrente, tá, que é uma interpretação já sistemática, tendo em vista que o CPC ele não prevê um rito ali, né, um procedimento quando ele fala da prisão. Ele fala da prisão e simplesmente, né, se limita a falar que em não se manifestando ali, não pagando, não justificando no prazo de 3 dias, decreta-se a prisão. E aí a gente vai se valer de forma subsidiária, né, do artigo 293 do CPP. Porém, né, uma forma de interpretá-lo temperada, porque ele, né, como ele é anterior à Constituição, o Código de Processo Penal, né, ele dá uma possibilidade muito ampla ali, no caso de prisão, de se arrombar qualquer local, né, qualquer endereço onde a pessoa ali que é alvo ali daquele mandado, que é o destinatário daquele mandado, possa ser encontrado. Tá? A gente precisa agir com cautela, tá? E nesse caso, se a gente optar, né, por essa corrente da interpretação sistemática, a gente só pode, tá, fazer entrada forçada no endereço ali onde está constando no mandado. Tá? E aí entra a questão da ponderação de direitos. Tá? A gente está ali, havendo ali a ponderação entre o direito à inviolabilidade de domicílio e o direito à liberdade que ele já perdeu, que ele tem um mandado de prisão decretado contra ele. Então, né, em regra, o que seria a inviolabilidade de domicílio diante de alguém que já perdeu o direito à liberdade? Tá? E entra essa questão da ponderação de direitos. Contudo, é importante a gente ressaltar que é mais seguro para o oficial de justiça, tá, que venha expressamente no mandado a ordem, tá, de arrombamento. Isso facilita e até evita. Porque quando você apresenta, meu querido, você poderia, né, deixar o seu imóvel, eu tenho aqui a ordem de arrombamento, vai ser mais constrangedor ainda para você, para os seus familiares e tal. Então, em regra, você não vai utilizá-lo. O fato dele constar expressamente ali já facilita até o cumprimento da ordem judicial. Como eu falei anteriormente lá, tá? A prisão é um meio subrogatório, não é o meio principal de executar alimentos. Tá? Então, quando a gente identificar que o executado tem um vínculo formal de emprego, seja seletista, seja estatutário, é importante, tá, a gente comunicar ao juiz, para que ele provoque a parte, para que ela se manifeste. Porque, incrivelmente, o legislador, acho que houve uma tecnia, deixou a cargo do exequente, né, do titular do direito de alimentos, optar
em fazer esse desconto em folha, né? Quando isso deveria ser a regra, né? Porém, se a gente provocar o magistrado, provavelmente ele vai fazer essa provocação aí à parte e ela vai optar, lógico, né, por esse desconto em folha, tá? Que é mais seguro. Então, quando a gente não conseguir efetivar a prisão ou quando a gente for fazer aquela citação, intimação para pagamento no prazo de 3 dias, se a gente identificar esse tipo de situação, é bem é, relevante, né, que a gente comunique essa situação encontrada ao magistrado. E também o parágrafo terceiro do 529. É uma situação bem eficiente que ele traz, porque ele autoriza o desconto, tá, de até 50% do salário. Então vamos imaginar que alguém, né, ficou obrigado ali a pagar 20% ali dos seus rendimentos como alimentos para alguém, tá? E ele tem alimentos pretéritos ainda que estão sendo executados, que ele deixou de pagar. O magistrado, além de determinar o desconto de 20%, pode descontar ainda mais 30% referente a esse valor pretérito. Então pode chegar até o percentual de 50%. Então isso é bem mais eficiente, tá? Até mesmo que a questão da prisão. Lógico, a gente sabe que quando acontece a prisão, tá? Há toda uma mobilização familiar, né, para que seja logo pago, quitado, adimplido ali aquela obrigação de prestar alimentos. A gente vai dar aqui algumas dicas práticas, né, na hora do cumprimento desse mandado de prisão civil, tá? A primeira são diligências prévias. Tá? É importante que a gente faça ali uma diligência prévia para tentar conhecer um pouco da rotina, confirmar que aquela parte mora naquele endereço. Eu, particularmente, não gosto de diligenciar diretamente com a polícia, de fazer uma diligência inicial já com a polícia. Por quê? Caso eu não consiga encontrá-lo, vai ficar prejudicado o elemento surpresa do mandado. Tá? Eu vou prejudicar esse cumprimento. Então é interessante sempre fazer diligências prévias, tá? Em não obtendo informações nessas diligências prévias, a gente pode tentar contato com a exequente, tá? Eu sempre faço minhas diligências prévias antes de fazer esse contato inicial, porque isso cria uma expectativa muito grande, às vezes na parte, ela fica te ligando, cobrando, né? Então isso não é legal, né? A gente está recebendo esse tipo de cobrança. Então, assim, caso eu não consiga nenhuma informação, aí eu posso utilizar também questão de redes sociais, muito interessante esse tipo de pesquisa, eu já utilizei bastante, questão do Instagram, Facebook, né? Tem gente que gosta de se expor bastante e sempre dá dicas ali de sua rotina, né? Onde pode ser encontrado, né? Os barzinhos de preferência, né? Os locais onde ele, né, costuma frequentar. E aí a parte exequente, né, em regra, geralmente pode ter informações, né? O local mais adequado, acho que para efetuar a prisão de alguém, eu confesso para vocês que eu particularmente prefiro, é no trabalho, tá? Informação do trabalho, porque quando ele tem uma jornada de trabalho a cumprir ali, certamente eu vou conseguir encontrá-lo, tá? E a residência a gente tem aquela dificuldade, só encontrar muito cedo ou já à noite, né? Isso até interfere aí, no caso, mesmo que tenha a ordem de arrombamento, a gente vai ter dificuldade ali de efetivar por conta da questão do horário, tá? O apoio policial, tá? É importante. Devemos sempre, no caso de prisão civil, estar acompanhado dali da força policial, tá? Porém, é interessante, é importante ressaltar, quem conduz a diligência é o oficial de justiça. A polícia está apenas ali para prestar um auxílio, tá ok? E questão de uso de algema, muita cautela, sobretudo na questão da prisão civil, tá? A gente tem uma súmula vinculante 11 do STF que dá ali, indica as possibilidades em que se pode fazer o uso da algema. Tá? No caso de resistência, se houver uma resistência à prisão, um risco de fuga, né? Perceber ali, né, uma intenção de fuga ali do executado. E se ele oferecer algum perigo à integridade física, né? As pessoas que estão envolvidas ali na prisão, na diligência, ou terceiros, ou a própria integridade física dele. Né? Às vezes a pessoa entra em desespero ali, né? Por nunca ter vivido, passado por aquele tipo de situação. E aí a gente precisa ali avaliar, nesse caso, se realmente é interessante, né, a questão da algema junto com os policiais, para resguardar a própria integridade física do executado, ok? Outra questão interessante, foi uma situação bem particular que eu passei, é importante que a gente não diligencie no interior da viatura. A gente vá no nosso veículo.
Porque a viatura, quando ela está ali se deslocando, ela pode se deparar com alguma outra ocorrência, tá? Uma situação de um assalto, pode ser acionada por uma outra diligência. Se você estiver no interior da viatura, você vai estar ali participando, né? E a gente sabe que isso impõe alguns riscos. Então é importante o oficial avaliar, tá? Se não é interessante diligenciar no seu veículo. Aí, quando da prisão, acompanhar a viatura até o local de entrega para custódia, tá? O local indicado para custódia, tá? Nos interiores, nos presídios, tá? Não é necessário a questão de exame de corpo de delito, tá? O exame de corpo de delito, ele só é necessário na prisão criminal, tá? A prisão civil não impõe a necessidade aí do exame de corpo de delito. Lógico, se no caso durante a prisão, tá, houver alguma situação, houver uma situação de lesão ali por resistência à prisão, tá, tentativa de fuga, alguma coisa, nesses casos é recomendável sim, né, que você apresente ali numa delegacia e ele se submeta ao exame de corpo de delito, porque a direção do presídio provavelmente não vai receber ali o preso se ele estiver lesionado, ok?